Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O zagueiro David Ricardo, de apenas 22 anos, deve reforçar o Botafogo na próxima rodada da Libertadores após deixar o campo com dores no clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão Betano. O jogador, que vinha sendo titular sob o comando de Renato Paiva, passou por exames que afastaram a possibilidade de uma lesão mais grave. Davi saiu sentindo o músculo posterior da coxa direita, o que gerou preocupação entre os torcedores e comissão técnica. No entanto, os exames de imagem realizados não identificaram nenhum tipo de lesão, apenas um incômodo muscular. O defensor foi contratado pelo Botafogo no início da temporada, após se destacar com a camisa do Ceará. O clube investiu cerca de 1,8 milhão de dólares, aproximadamente 11 milhões de reais, para contar com o jogador, que assinou contrato até o fim de 2028. A aposta é alta e o desempenho do atleta tem correspondido às expectativas. Desde sua chegada ao Glorioso, David Ricardo conquistou espaço e vem sendo peça importante na defesa alvinegra. Mesmo jovem, mostra maturidade, boa saída de bola e segurança nos duelos defensivos, características que agradam à comissão técnica. Com a liberação médica, David deve estar à disposição de Renato Paiva para o confronto contra a Universidade de Chile, que acontecerá na próxima terça-feira pela fase de grupos da Libertadores. A partida será decisiva para as pretensões do Botafogo na competição continental. A recuperação rápida do zagueiro é vista como um alívio no momento em que o Botafogo enfrenta uma maratona de jogos importantes, tanto no cenário nacional quanto internacional. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Hoje é sábado, 24 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O torcedor do Botafogo pode acreditar ainda em uma boa temporada? É porque você tem algumas incertezas, a cobrança por um elenco mais forte, possibilidades de saídas na segunda janela, e isso deixa o torcedor um pouco preocupado, ainda mais depois de uma temporada que foi fantástica como a de 2024. O torcedor quer saber, dá para sonhar com algum título nesse ano de 2025? Ou a gente tem que se contentar apenas ali com vaga para Libertadores? Vou falar o que eu penso, até mesmo com as apurações que fiz nos últimos dias. E a CBF é uma bagunça. Nem mudou o presidente, temos um interventor à frente da Confederação Brasileira de Futebol. E ontem no Noite Alvinegra trouxe que tínhamos já as datas para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, perdão. E eu até mesmo havia falado, serão 2 dias ali, tá bem bacana, dá pra gente ter esses sorteios em 2 dias. E a CBF mudou tudo. Não sei se vai mudar de novo, mas nós teremos um super dia de sorteios em relação às competições, tanto Libertadores e também Copa do Brasil. E outro detalhe, vou passar mesmo sem o Botafogo jogar neste final de semana, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que só vai acontecer no dia 4 de junho. Vou falar com vocês os jogos deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. E quando eu falo de tabela, de jogos, eu sempre deixo para vocês aqui o aplicativo Flash Score. Lá vocês poderão, neste final de semana, em que o Botafogo não joga, acompanhar ali as outras partidas. Ou você vai se desligar totalmente do Campeonato Brasileiro, ou vai fazer como eu faço, que é acompanhar todas as partidas. Eu gosto de futebol e hoje vou ver a maior parte dos jogos, até mesmo para uma análise. Tem jogo do Voltaço pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Remo, e com isso vou acompanhar todas essas partidas. As que eu conseguir ver na televisão, eu assistirei ali na TV. E vou deixar o meu celular aqui, com o aplicativo do Flash Score, porque ele é muito rápido, muito prático. Tá aqui, aplicativo do Flash Score, com todas as competições, com todos os jogos, e é bacana para você acompanhar. Caso vocês não conheçam o aplicativo do Flash Score, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Ele é gratuito, então você vai baixar e não vai ter nenhum problema de ter que pagar uma taxa, nada. Tanto para Android e também para iOS. Entre agora, aqui no link, cliquem e baixem o Flash Score. Hoje nós teremos o início da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os seguintes jogos. Seria a nossa partida contra a equipe do Ceará, o jogo da Prime, seria o jogo exclusivo do Prime Video. Porém, essa partida não vai acontecer no dia de hoje. Será marcada
foi marcada, aliás, para o dia 4 de junho e será um jogo exclusivo do Prime Video. Ou você vai para o estádio Newton Santos ou terá que ver o jogo pela plataforma da Prime. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, clássico no Maracanã. Fluminense e Vasco, Record, Cazé e Premier. Então você tem esse jogo de hoje para TV aberta, pela Record e pela Cazé TV e também pelo Premier. Um clássico hoje na TV aberta, bem bacana, para quem não tem ali a possibilidade do Premier. Às 18 horas e 30 minutos também, no Premier, São Paulo e Mirassol. E fechando a rodada nos jogos de hoje, Atlético Mineiro e Corinthians, Sport TV e Premier. Bom jogo. Amanhã, às 11 da manhã, Grêmio e Bahia no Premier, voltando os jogos às 11 da manhã. Às 16 horas, Palmeiras e Flamengo, Globo e Premier. Às 16 horas também, Sport Recife e Internacional Sport, lanterninha do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, também Globo e Premier. Às 18 horas e 30 minutos, Vitória e Santos, Premier. E às 20 horas e 30 minutos, Fortaleza e Cruzeiro, Sport TV e Premier. E fechando a rodada, na segunda-feira, às 20 horas, Red Bull Bragantino e Juventude, também no Premier. Estes serão jogos que acontecerão neste final de semana e, claro, na segunda-feira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Relembrando, o Botafogo não jogará neste final de semana, vai jogar apenas o dia 4 de junho, no estádio Newton Santos, contra a equipe do Ceará. E a CBF, cara, a CBF nem mudou o presidente, já é uma vergonha, é uma bagunça. O sorteio da Copa do Brasil, que foi colocado ontem, inicialmente pela Confederação Brasileira de Futebol, que iria acontecer no dia 30 de maio, foi mudado para o dia 2 de junho, às 3h30 da tarde, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. E tem uma grande coincidência em relação a isso. No mesmo dia, a partir das 12 horas, nós teremos lá no Paraguai os sorteios, tanto da Copa Sul-Americana ou da Copa Libertadores da América. Isso quer dizer que nós teremos ali uma tarde toda de sorteios, né? E lembrando que na própria CBF, no mesmo dia 2, nós teremos também os sorteios dos jogos pela Copa do Brasil Feminina, que o Botafogo também vai disputar, né? A segunda fase da Copa do Brasil Feminina. Isso quer dizer que o dia 2 de junho será aquele dia onde nós teremos todas as definições dos jogos do Botafogo. Se Deus quiser, pela Copa Libertadores da América, com o Glorioso vencendo o time da Laú, nós entraremos ali nas oitavas de final. Lembrando que os jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil serão entre os dias 29 e 31 de julho e os jogos de volta entre os dias 5 e 7 de agosto. E os jogos pelas oitavas de final da Copa Libertadores América acontecerão entre os dias 12 e 14 de agosto e também os jogos de volta entre os dias 19 e 21 de agosto. Então serão ali 4 semanas consecutivas com jogos aos meios de semana, com as partidas pelas oitavas de final, tanto da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Bagunça, a CBF anuncia uma coisa e depois muda. Falem aqui o que vocês acharam, também vão deixar seu like, vão se inscrever no canal e vão compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho sentido nos últimos dias um momento dos torcedores botafoguenses um pouco mais, como que eu posso falar, ressabiados, né, preocupados com o que poderão ter na temporada. É um time que ainda não encaixou, mesmo com uma boa sequência de vitórias. O Botafogo voltou ali para o meio da tabela do Campeonato Brasileiro, tá uma vitória ou duas de ficar ali no G4 da competição, mas a diferença para o Palmeiras é muito larga. É uma equipe que dificilmente perde pontos. E visando as competições de mata-mata, o Botafogo acho que está vivo. Na Libertadores tem que vencer a Laú em casa para conseguir a classificação visando as oitavas de final. E pela Copa do Brasil a gente tem que ver o sorteio. O que um emparelhamento nas oitavas de final pode causar ao Botafogo. A gente pode ter um clássico do futebol brasileiro ou um confronto contra uma equipe um pouco mais tranquila. Isso nos daria possibilidades de chegarmos às quartas de final. Aí seriam 2 jogos pelas quartas, 2 pelas semi e 2 pela final, né? Faltariam 6 jogos para o Botafogo conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Mas o torcedor, ele está preocupado com algumas notícias que são colocadas. Primeiramente, o cancelamento da negociação do Wendel, com essa situação de geopolítica. Aí você tem outras apurações que apontam
que o Botafogo cancelou a negociação porque a Eagle está com dificuldades financeiras, e você tem essas notícias do Lyon, e você fica com essa preocupação de como que será o investimento do Botafogo nesta próxima janela. Como serão, no caso, né? Porque o Botafogo terá que investir no plural em reforços, visando primeiramente a janela do Mundial e depois, claro, a janela mais ampla, visando todas as competições, incluindo Copa do Brasil e Libertadores da América. O torcedor tem razão de ficar preocupado? Claro que tem. Como eu falei ontem no Noite Alvinegra, as contratações ainda que aconteceram neste ano, elas, principalmente para os jogadores ofensivos, elas não funcionaram. Os defensivos, sim. Você vê ali o Jair bem, o David Ricardo bem, são jogadores que chegaram e encaixaram rapidamente no nosso time. Mas os jogadores ofensivos, à exceção do Arthur, que começa agora a entrar em um momento decisivo, foi importantíssimo na nossa vitória contra o Estudiantes pela Copa Libertadores e passou a ganhar um pouco mais de confiança, os outros ainda não engrenaram. E o torcedor tem preocupação. Será que vai poder o Botafogo investir pesado como investiu ano passado e montou uma máquina onde foi forte nas duas competições, tanto brasileiro quanto Copa Libertadores América? Será que o trabalho do Renato Paiva vai engrenar? E a pergunta é, o Botafogo tem chances de ganhar títulos nesse ano? Eu acredito que o Campeonato Brasileiro ficou muito difícil. O nosso foco no Campeonato Brasileiro é conseguir uma vaga na Copa Libertadores, porque a Copa Libertadores América nos dará também a Copa do Brasil, né? A possibilidade da gente jogar a Copa do Brasil, já que o desempenho do Glorioso no Campeonato Carioca foi pífio. Então o primeiro trabalho do Botafogo tem que ser ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, não para entrar em uma fase prévia da Libertadores, e sim na fase de grupos, para você ter um início de temporada de 26 mais tranquilo, para você conseguir se planejar bem no próximo ano. Esse é o primeiro ponto, ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. É difícil? É, mas não é impossível. Vai depender do que será feito nessa próxima janela. E o outro X da questão é o Botafogo ter um time forte e no mata-mata tentar chegar o mais longe que der, tanto na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Já vimos em alguns anos times fracos, limitados, chegando em finais. Boca Juniors, que chegou na final a 2 Libertadores contra o Fluminense, só tinha camisa pesada, o time era muito fraco. Foi passando através de decisões de pênaltis e se viu ali numa final contra o Fluminense no Maracanã, onde perdeu apenas na prorrogação. E por falar, porque eu coloquei a situação do Campeonato Brasileiro, a gente não pode focar apenas nas competições de mata-mata, esquecermos do Campeonato Brasileiro, principalmente numa possibilidade de vagas para competições internacionais. O Atlético Mineiro chegou em 2 finais no ano passado, que daria uma vaga na Copa Libertadores, não venceu e acabou ficando fora até da Copa Libertadores deste ano. Então o trabalho do Botafogo é o quê? Terminar a temporada de maneira forte no Campeonato Brasileiro, vai pontuando e ver no que dá, e você tem que terminar bem a temporada nas competições de mata-mata. Ter ali, sempre que puder, força máxima nessas 2 competições. Primeiramente, passar pela Laú para a gente chegar às oitavas da Libertadores e na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai ser em relação ao sorteio. Ninguém vai querer enfrentar o Botafogo, a gente sabe disso. Nosso time hoje é considerado um dos mais fortes do futebol brasileiro. Ninguém quer enfrentar a gente. Com certeza, os rivais que acompanharão ali o sorteio na Copa do Brasil, os sorteios tanto da Copa do Brasil e também, se Deus quiser, da Copa Libertadores, ninguém vai querer enfrentar a gente. Eu tenho certeza disso. Mas resta o Botafogo também, nas próximas janelas, montar um time forte. As promessas que foram feitas pelo John Textor de ter time forte nesse ano, principalmente nas próximas janelas, a gente tem que dar o voto de confiança, porque tudo aquilo que o Textor prometeu pra gente, ele cumpriu. O Pedro Depp que fala muito sobre isso. O Textor tem, por enquanto, conosco 100% de aproveitamento em relação às promessas. Espero que ele continue assim, que ele monte um grande time para o Mundial. Eu nem coloco o Mundial como uma competição pra gente ganhar, porque eu tenho certeza que nenhum time brasileiro vai chegar longe nesta competição. Se eu tivesse que ir na Viabet e fazer o meu palpite, eu tenho certeza que ninguém conseguiria. E claro, para você também pensar muito mais nas próximas competições. O Mundial vai servir para o Botafogo se reforçar, melhorar o seu plantel. Mesmo com perdas, o Botafogo tem que montar um time muito forte para o restante da temporada. Tamo juntos. Durante o vídeo aqui, passou de vez em quando o QR Code da Fut Fanatics, o meu cupom de desconto da Fut Fanatics. Vocês encontram vários produtos lá nessa parceira do canal do TEF. Vou até colocar o link aqui embaixo na nossa descrição para quem quiser acompanhar lá os produtos. Tem produtos do Botafogo, camisas do ano passado, com patch da Libertadores. Vejam lá na Fut Fanatics. Hoje serão 2 vídeos. Volta ali no meio da tarde, volta das 3 horas, com um almoço / café da tarde com o TF, mas claro, se acontecer alguma informação relevante, volta ainda hoje com o 3º vídeo, mas a tendência é que hoje sejam apenas 2. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, pra cima deles, fogão, sempre fogão.
Vamos torcer que a temporada nos dê coisas positivas, mesmo com o torcedor preocupado. Eu tô preocupado assim como vocês, mas eu sou otimista sempre. Valeu, fui, tamo juntos, fogo neles. É uma pena, o jogador que não tinha recebido muitas oportunidades e quando recebeu, lamentavelmente, acabou machucando o ombro. Fica aqui a torcida para que não seja nada grave. Mas fora isso, não vejo nenhuma preocupação em relação à derrota. A gente brinca aqui, é claro, perdeu para o Capital, inclusive um golaço para o Capital, maneiro demais, ele comemorando demais, o jogador ganhando uma visibilidade absurda. Mesmo, né? Então assim, mas fora isso, não é para você lamentar, óbvio que não, repito, é uma partida para você fazer observações. É claro, fica sempre aquela crítica, alguma coisa ou outra que o treinador pode melhorar, mas fora isso, zero preocupação. Ô, Lucas Pedrosa, vocês dois falaram aqui, não, nem o Jair tem que ser utilizado. Vamos botar a molecada para trabalhar. E foi exatamente o que Renato fez. Ele botou o Serafim, o Cauã Lindes no ataque, usou os meninos e até os personagens que não tinham muitos minutos. O Santi Rodrigues foi um deles, jogou pela primeira vez 90 minutos e, na minha opinião, a melhor apresentação dele no Botafogo até aqui. O jogo era um jogo meio diferente, até a vibração do jogo fica diferente, porque não tem a cara do Botafogo da minha cavalaria, porque só tem personagens reservas, e aí você tem jogadores experientes, como o Matheus Ponte, sim, que sempre entra no jogo, o Alex, que é o titular, o Danilo Barbosa, e não à toa esses são os caras que mais performaram, na minha opinião, Lucas Pedrosa, e gostei da atuação do Santi Rodrigues. Concordo com você, principalmente ele puxando da esquerda para o meio, é um jogador que não veio a peso de ouro à toa, sempre foi bem lá na MLS e também o período de adaptação é normal, a gente sempre fala sobre isso, nem sempre o cara vai chegar e jogar imediatamente, como por exemplo aconteceu com o Nuno. Eu sempre cito aqui o exemplo do Aras, é um jogador que hoje, sem dúvida alguma, está entre os 5 melhores jogadores do futebol brasileiro e precisou de um período de adaptação. Por que o Santos não precisaria? É natural isso, mas acho que ele jogou bem também. Ter a companhia do Alex Telles também facilita um pouco a vida dele. E de forma geral, o Botafogo foi para um jogo treino mesmo. Para mim, a ideia é perfeita, colocar os reservas para jogar, dar minutos aos jogadores. Infelizmente, como o Vinícius citou aqui, trouxe o goleiro, que é o Léo Link, e o Léo Link infelizmente se machucou. Mas eu gostei de algumas apresentações. Teve um gol ali que o Natan perdeu, mas eu gostei também da apresentação do Natan. Acho que é um jogador que vai crescer muito nesse Botafogo. Ainda não está na posição ideal dele, que para mim é muito mais também pelo lado esquerdo, puxando para dentro. Ele está jogando, às vezes, muitas vezes, como um segundo atacante, flutuando ali pelo campo de ataque. Mas, de forma geral, nada a se destacar de negativo no Botafogo. Perdeu. Por um golaço, por um chute absurdo do cara, que se você for pegar na estatística, não tinha, sei lá, 5% de chance de ser gol. Então, tem que dar uma moral pros caras também. E assim, eu só lamento porque eu entendo que o Botafogo tinha condições até mesmo com esse time reserva de vencer o Capital. A verdade é essa, ainda mais jogando como aconteceu com o Fluminense no Mané Garrincha, um campo neutro. Mas de forma geral, acho que o Botafogo não tem que se preocupar com isso. Matou uma data do calendário, descansou os seus jogadores pro final de semana. O Botafogo tem que seguir focado aí na Copa do Brasil, porque é uma competição que eu acredito sim que o Botafogo tem grandes chances de conquistar. E aí o próximo jogo do Botafogo, gente, não é final de semana pelo Brasileirão, porque o jogo contra o Ceará, que seria no sábado, ele foi adiado para junho. Verdade. Então, o próximo jogo é na terça-feira. Qual o motivo isso? Eu não sei porque foi adiado, mas ele foi pro dia 1º de junho. Meu 4 de junho. 4 de junho? Então 4 de junho. Primeiro ou 4? Checa aí pra mim, já tá na minha agenda que eu vou trabalhar. Primeiro é domingo, então dia 4 de junho que foi? Segunda, eu terça, vou olhar aqui quarta. que eu tô na agenda que eu vou trabalhar, então a gente bota na agenda dia 4 de junho, jogo do Ceará. Então dia 4 de junho esse jogo foi adiado. Então agora tem o jogo na terça-feira contra a Universidade do Chile, já tem 30 mil ingressos vendidos aí para esse jogo dentro de casa e jogo decisivo. Por quê? Porque o Botafogo neste momento não está dentro da zona de classificação da Libertadores. A Laú, que é a Universidade do Chile, ela é a primeira colocada. Então é um confronto direto. O Botafogo só depende de si, Vene, para entrar na zona de classificação da Libertadores. Então é um jogo decisivo mesmo. Aí você hoje, no calendário que tem, você tem 10 dias para descansar, porque o jogo foi ontem, e aí você tem mais 10 dias, né, desde o último jogo até o jogo com terça-feira. Você não vai usar? Claro que vai. Você vai botar todo mundo para descansar. Ai, mas pode ser que o jogador fique tanto tempo parado, como é que ele vem, vai perder ritmo de jogo. Meu irmão,
no momento que a gente está de calendário brasileiro, 10 dias você conseguindo até um jogo importante, é uma sacola de prêmio, cheio de dinheiro, ô Vene Casagrande. Tem que aproveitar isso. Ô, Fernandinha, quando a gente fala poupar o jogador, eu, por exemplo, levo em consideração o risco que você bota esse atleta a jogar num gramado como esse. Por exemplo, o que aconteceu com o Léo Link, obviamente não tem culpa do gramado, foi porque ele caiu no chão de mau jeito e acabou lesionando o ombro. O que aconteceu com o Léo Link poderia acontecer com qualquer outro atleta, simplesmente virar o tornozelo, virar o joelho e acabar se lesionando. Então, eu não levo em consideração apenas a minutagem, que obviamente isso tem que ser levado em consideração internamente nos respectivos clubes. Mas eu levo em consideração o risco que o atleta tem ao entrar em campo e disputar uma partida como essa. Por isso que eu evito colocar os titulares em véspera de jogo tão importante como é esse do Botafogo. E para mim esse é o jogo mais importante do Botafogo na temporada contra a Universidade do Chile, porque vai decidir a vida do Botafogo na Libertadores da América. Lembrando que o Botafogo é atual campeão da Libertadores, está defendendo seu título. Embora a gente brinque aqui que tem que priorizar a Copa do Brasil, mas obviamente é na base da brincadeira. E pelo placar tem que priorizar as Copas, né? É óbvio, priorizar a Copa. Isso aí eu concordo. O Botafogo tem condição de Libertadores. Eu acho que Libertadores tem que ser, assim, prioridade para o Botafogo. No momento não é prioridade para o Flamengo, mas é um outro contexto. Eu até defendo o lado do Flamengo, mas é Libertadores da América, a principal competição do cenário sul-americano. Então o Botafogo tem que priorizar esse jogo e, repito, é o jogo mais importante da temporada até o momento. E esse é um ponto, Vene, e a gente teve até um exemplo vivo disso, que é o Léo Link, que se machucou, né, jogando. Esse é um risco do futebol e o outro é o desgaste. E aí hoje a maior arma que você tem é conseguir mexer as peças do quebra-cabeça e montar até dezembro. Sim. Olhando tudo que a medicina, que a interdisciplinaridade consegue entregar para os atletas de alta performance que são hoje os jogadores de futebol, que é o esporte que a gente está falando nesse momento. Então é importante demais você saber usar o tempo certo, na hora certa, quando que você descansa. Quando você descansa, você também está trabalhando. Claro. Isso tudo faz parte da estratégia. É igual vender aquele perfume bom. Você não gosta, você tem alergia. Você. Aquele perfume bom que você usa, mas tem aquele bom, que você só usa pra sair, pra encontrar gata. Sexta-feira, não tem isso? Verdade, tem. O Hoje resto, eu usei o meu de sexta. Tu economiza, entendeu, Vene? Eu faço isso com a cueca. Vamos pro Flamengo, Vene? Tem cueca que é da noite, tá? Ninguém sabia. Ele não treinava essa parada. Cara, ele podia até treinar, mas é que o pessoal, quando vai bater pênalti, vai lá pro outro lado, a gente fica fazendo bola parada. E ele, aí quando eu vi depois, quando foi o gol, Ó, Jefferson, esse cara é maluco. Na hora, falou. Na hora, eu falei, o que foi, Jefferson? Que eu não tava vendo. Aí ele cavou, mano. Mas eu não imaginei que tinha sido daquele jeito ali, não. Cara, a bola bate na trave e cai, né, cara? Caralho, mano. Mas eu acho que aquele título ali, a gente deve muito ao Jefferson também. Sim. Porque ele pegou o pênalti do Adriano. Isso. Porque o pênalti do Adriano entra, meu amigo. Só pra... A torcida dos caras entra no campo. Pra contextualizar, né, mano? 2010. Botafogo tinha sido 3 vezes vice pro Flamengo. Chega 7, 8, 9. Botafogo tomou uma goleada saraivada pro Vasco, né? Pô. Tomamos de 6-0. O cara queimou camisa e tudo lá nesse dia. Isso. O cara queimou camisa. Depois tivemos que chamar esse cara lá pra fazer a matéria, dar uma camisa nova pra ele. Mas ele continuou xingando do mesmo jeito. Eu conheço esse cara aí. Conhece, cara? Professor. É professor. Ele continuou xingando do mesmo jeito. Mas era maneiro. E aí chegou o Joel, né? Mano. Aí chegou o Joel. O treinador era o Estevão Soares. Isso. Pô, mas esse jogo aí teve um cara que foi expulso, não lembro quem foi agora, foi expulso com, 15 minutos de jogo. Aí por isso que nós estamos muito sérios. Estreia do louco. Estreia do louco. Aquela camisa 66 Cinza, que nunca mais foi usada. Né? Nunca mais. Perdição do cara de Botafogo, pô. Tem um amigo meu que tem essa camisa aí. Aí, No armário, né? No armário, bem guardada lá no fundo. Não usa pra nada. Pô, o Botafogo é tanta superstição também, mano. Tinha que ter um louco, tinha que se dar bem com o Botafogo, mano. Pô, o Joel mesmo já tava supersticioso já, cara. Vamos treinar daquele lado, porque a gente ganhou o último jogo treinando naquele lado. Era assim. Meu pai falecido, mas ele acompanhava todos os jogos. Caraca, chegou um dia, aí ele me pegou assim, aí dei ingresso pra ele falou assim, vim com a mesma sunga que ganhou o último jogo, hein? Falei, rapaz, até você, cara. Tá certo entrar no campo, se benzer e tal, mas caraca, a superstição é muito grande lá, muito, muito grande. Caraca. Aí chega na final. Eu queria que você lembrasse como é que foi a final pra gente, que é um jogo especial pro torcedor. A final, tem um vídeo, né, que eu falo no vestiário, eu falei assim, esse jogo aqui é pra gente lembrar daqui 10 anos, pô.
Esse jogo aqui é pra gente lembrar, porque os caras tão tristes, que eu falava que era a torcida, né? Os caras tão tristes, 3 anos tão tristes. E nós vamos tirar hoje esse título dos caras e vamos homenagear a torcida. Sendo que se a gente perde... Tinha mais um jogo, né? Se a gente perde o jogo... da Guanabara contra o Vasco, era a Taça Rio. Se perdia, ia pra eleição do Carioca. Tinha mais dois pra nós. E eu falo, tem que ser hoje, beleza. E no vestiário tava todo mundo muito confiante, cara. A gente tava confiante. O time deles era bem melhor do que o nosso. A gente tem que ser sincero. É lógico, do amor, né? O nosso time, em 2010, era um time guerreiro, mas era limitado. Pô, o Fael fazia lateral direito também, volante, líbero. Fael fazia tudo. E o Fael era aquele cara que, aquele volante moda antiga mesmo. Era destruir e tocar pro cara do lado. E, assim, tira o chapéu pra aquele time, porque a gente sabia que era no suor mesmo. Nossa jogada era eu e o Fábio dando um chutão lá na frente no louco. Era isso. Pra pegar a segunda bola pra ver o que acontecia. Tinha uma galera que falava que o Joel, ele aplicou pra vocês o esquema futebol americano. Ganhava jardas, ia ganhando jardas. Muitas vezes o cara tava no rebote e tal. Ô, amigo, pegou, chupa lá. Zagueiro, bola veio, chupa lá. Toda hora, só falava isso, chupa lá. Aí teve a bola pererecou na área e tal, o Fábio assim e tal. Aí o Fábio foi e chutou pra escanteio. Aí eu, Fábio, pra cima. Aí eu falei, pra cima? Ele, chuta pra cima, que a bola até descer. Organiza. Zero. Não, ele caiu pra cima. Qual é, João? Na moral, essa fala besteira. Aí, beleza. Aí, começou o jogo. A gente começou o jogo bem pra caraca. O Túlio tava jogando de volante. Lembra? Um Túlio, um cabeludinho, jogando Túlio, de volante. Né? Túlio Guerreiro, né? Túlio Souza. Jogando de volante. A primeira bola, não sei se era o Léo Moura, que veio pra cima dele, ele roubou, fez assim. Caralho, todo mundo do time foi também. Falei, é hoje. Tu sente, mano. Falei, é hoje. Aí, acho que nós fizemos 1-0. Foi. Nós fizemos 1-0. Gol do Herrera. Herrera, isso. Foi, né? Foi. Fizemos 1-0. Falei, tá clareando, mano. E eu falava pro Fábio, é hoje. Aí, aí 1-1, né? Quem fez o gol do Flamengo? Foi o Wagner Love. Acho que foi o Wagner Love, um bate-rebate. Eu não lembro nada desse jogo. Esse jogo ele não tava bem, não. Aí, 2-1, aí depois o pênalti. Pro Flamengo. Pro Flamengo. Caraca, aí eu falei, que isso, Fábio, e agora, mano? E o Fael que fez o pênalti, mano. Aí eu falei, Fael, mano, a torcida queria matar ele, mano. Já queria matar antes. Falei, Fael, mano, puta, os caras fizeram o gol, coitado do Fael. Imperador pegou a bola. O Imperador pegou a bola, Ai, meu Deus do céu, vai, atrapalha ele hoje, só hoje. Foi, mano, ele foi, bateu e perdeu. Eu falei, agora ganhamos. Depois do pênalti, eu falei, agora nós ganhamos. Aí deu uma murchada, ganhou, porque deu aquela murchada, acho que já tava 37, sei lá, uma parada assim. E o Jefferson na época pegava muito pênalti. O Jefferson pegando pênalti pra caraca. Aí depois, filho, a bola vinha, a gente jogava lá pra fora. Bum, lá pra fora. Bum, lá pra fora. Cabeçada. Último lance. Bola no meio campo, o cara quebrou. A bola, o Somália baixou, a bola bateu nele e foi pra escanteio. Senão ia ser gol, também. O Somália bateu, tirou. Falei, acabou. Aí quando acabou o jogo, mesmo. Não, mas antes tem o lance, né? Pênalti pro Botafogo. Da cavadinha? Então, mas a cavadinha eu não vi. Na hora que dá o pênalti, faz o quê? Eu não vi, eu virei de costa, fiquei olhando pro Jefferson, assim, abaixado, e o pênalti foi lá. Aí eu só escutei o barulho. Eu falei, caralho, pelo menos foi gol. Pelo menos foi gol. E o Jefferson que fala isso, o cara é maluco, pá. Cavou. Imagina o Joel na beira do campo, né? E depois teve um brasileiro... Flamengo pode perder a contratação de Wesley, ex-Corinthians, para o Botafogo. O Flamengo está em busca de reforços para a sequência da temporada do futebol brasileiro, e um dos nomes que interessam é o de Wesley, do Corinthians. Entretanto, outro clube do país também está disposto a assinar com o jogador do Al Nassr. Wesley está com 20 anos de idade e chegou ao time de Cristiano Ronaldo nesta temporada, mas ainda não conseguiu se consolidar no time titular. Nas 21 partidas em que entrou em campo, o brasileiro soma apenas 655 minutos em campo. Desta forma, um retorno ao futebol brasileiro começa a ganhar força, com o Flamengo tendo surgido como primeiro interessado. Porém, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, do O Globo, também existe outro clube de olho, o Botafogo. De acordo com a publicação,
Ambos os clubes estão interessados na contratação por empréstimo. O Flamengo, inclusive, estuda liberar nomes como os de Michael e Everton Cebolinha, caso receba boas propostas, o que poderia facilitar a chegada. Wesley surgiu no Corinthians, sendo considerado uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro. Antes de ser contratado pelo time saudita, o jogador chegou a ser pretendido por vários times da Europa, com destaque ao West Ham. Na temporada passada, o jovem somou 46 jogos com a camisa do Timão, com 5 gols marcados e 3 assistências distribuídas. Agora, para a disputa do Mundial, Wesley poderá ser uma opção para Felipe Luiz ou Renato Paiva no setor de ataque. O Glorioso, inclusive, parece estar disposto a reforçar o elenco de forma considerável. John Textor sonha com Cristiano Ronaldo e não quer parar por aí, tendo também o nome de Ángel Di Maria, do Benfica, como um objetivo para o torneio. O Flamengo, por sua vez, já tem o nome de Jorginho praticamente confirmado, mas também deve ir em busca de outras opções. Recentemente, muito se fala sobre a possibilidade de contratar Marcos Leonardo, com uma primeira consulta tendo sido realizada ao Al Hilal. E você, torcedor, o que acha da situação de Wesley? Deixe sua opinião nos comentários.